Oi pessoal, eu sou a enfermeira Ana Paula e hoje eu trouxe um assunto muito importante para você que é profissional da enfermagem, que está executando suas atividades dentro dos mais variados locais de trabalho e instituições hospitalares pelo Brasil. Eu venho falar de um tema de grande relevância que é o fluxograma para o atendimento dos usuários, tanto do sistema público quanto do sistema privado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as portas de entrada do Sistema Único de Saúde e depois eu faço um aparato de como se dá essa porta de entrada dentro do serviço privado de saúde. Mas a grande atenção que eu quero te chamar aqui é para não confundir o que é o acolhimento com a classificação de risco, com a triagem. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro eu quero te dizer quais são as principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde, que a gente tem tanto as unidades de atendimento de saúde básica, as UAPs, Unidade de Atenção Primária à Saúde, ou os postos de saúde popularmente conhecidos, como as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Hoje a gente tem de forma mais clara essas duas principais portas de entrada, além de hospitais que têm o fluxo de urgência e emergência como porta aberta, que recebem a demanda de porta aberta. No entanto, nos postos de saúde e nas unidades de atenção primária, nas unidades de pronto atendimento, é que a gente encontra o maior número de dificuldades de entendimento sobre esses três pontos que a gente vai começar a falar agora. O primeiro deles é o acolhimento, que a gente precisa ter a noção do que é acolher esse usuário do Sistema Único de Saúde dentro de um equipamento de saúde que é vinculado ao Sistema Único de Saúde. Esse acolhimento, ele funciona de maneira transversal e não há exigência para formação na área da saúde de quem vai fazer esse acolhimento, podendo ser realizado desde a pessoa que vai abrir a porta do estabelecimento até essa pessoa chegar ao atendimento médico, onde ele deverá ser avaliado e aí, somente após essa avaliação, que a gente vai falar sobre a triagem, é que esse paciente terá a conduta mais adequada, se será dispensado ou encaminhado para outro setor de saúde. Aqui no acolhimento, a gente pode chamar a sua atenção para aquele momento em que ocorrerá a primeira triagem. Eu vou chamar de uma triagem inicial ou triagem simples. Um momento em que um profissional vai pegar os seus dados, como nome, data de nascimento, endereço, e também irá te direcionar para um local onde um profissional da enfermagem, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, irá verificar os seus sinais vitais, como a temperatura, o pulso, verificar a pressão arterial e ver nesse formato de sinais vitais como você se encontra. A partir desse momento, dentro dessas unidades hospitalares, esse paciente já está apto a ir para o atendimento médico, onde a gente chama especificamente de triagem médica, que é inclusive estabelecida através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2077 de 2014. Nessa resolução, a gente pode verificar dentro do texto dela que nenhum profissional da saúde que está envolvido nesse atendimento que envolve acolhimento, classificação de risco e triagem, dispensar o paciente, ou seja, voltar o paciente, mandar o paciente para casa sem que ele passe pela avaliação médica que a gente está colocando aqui como triagem. É nessa triagem, após a avaliação médica, a conduta médica, que o profissional médico vai dizer para o paciente se ele irá para casa ou se ele será direcionado para outro serviço através de uma regulação do município ou do estado, seja onde esteja inserida essa instituição de saúde. E a classificação de risco, que muita gente deve estar em dúvida, e Ana Paula, onde fica a classificação de risco? Nós, enfermeiros, temos como atendimento privativo dentro dessa estrutura a nossa classificação de risco conforme a resolução 661 de 2021. É privativo do enfermeiro fazer a classificação de risco do paciente, que envolve a adequação de protocolos. O protocolo mais conhecido e mais utilizado hoje dentro dessas portas de entrada de urgência e emergência ou de hospitais portas abertas é o protocolo de Manchester, aquele que classifica por cores a forma que o paciente vem, a gravidade que aquele paciente vem se apresentar dentro daquela unidade de urgência e emergência para atendimento nas UPAs, unidade de pronto atendimento. Então a gente tem esse formato.
Mas muita gente tem confundido este formato que é necessário existir como um fluxograma dentro das atividades e estão inclusive voltando os pacientes sem que eles passem pela essa triagem médica, e isso não é permitido. Então eu quero chamar a sua atenção, profissional da enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e até mesmo enfermeiro que estão aí nas classificações de riscos, que essa competência ela é uma competência médica e somente após essa análise é que a conduta desse paciente será direcionada para o local, ou para casa local que o médico determinar, ou para casa para o uso de um medicamento ou outra sinalização médica, ou para uma outra instituição de saúde, como assim ele determinar através dessa triagem. E no serviço privado? No serviço privado de saúde, você que tem plano de saúde, comumente chega até essa tua unidade privada do teu plano de saúde, é recepcionado por alguém, uma recepcionista, um atendente, que vai pegar os seus dados, ou pegar a sua digital, ou pegar o seu nome e vai te direcionar para uma sala de preparo, que eu sempre chamo de preparo, onde também será realizado ali a aferição dos seus sinais vitais, como temperatura, pressão arterial, e pulso e outras, respiração e sinais vitais, para poder verificar essa tua condição. E nos hospitais privados a gente não tem aqui a presença dessa classificação de risco, na maioria deles. Dentro desse acolhimento transversal que é feito desde a recepcionista, passa pelo técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, esse paciente já é direcionado para o consultório médico, seja ele um atendimento, seja ele para realizar um atendimento eletivo ou um atendimento aí mais focado nessa urgência. Mas é muito importante, e esse vídeo ele foi feito para que você, profissional, principalmente técnico de enfermagem, que estão trabalhando dentro das unidades básicas de saúde, que detém inclusive a demanda espontânea, como acontece aqui no município de Fortaleza, não retorne seu paciente sem que antes ele passe pela avaliação médica. E o que tem acontecido muito hoje dentro dos serviços de saúde? A demanda muito alta e um número pequeno de disponibilidade de consulta médica tem feito com que as gestões dessas unidades básicas, elas direcionem para o profissional da enfermagem a competência de dispensar o paciente. Não caia nessa. Isso não é função da enfermagem. Quando o paciente é grave e retorna para casa sem o atendimento, haverá sim possibilidades de ter ali a verificação das responsabilidades de quem mandou aquele paciente para casa sem que ele passasse pela triagem médica. Então, essa é uma orientação para você, para que você se concentre naquilo que é sua competência e que de maneira nenhuma encaminhe o paciente para casa antes dele passar pela triagem médica. Espero que você tenha gostado do conteúdo e se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, ativar os sinos das notificações e se inscrever no nosso canal, que a gente tem sempre preparado conteúdos importantes para você. Esse foi o de hoje e estou deixando inclusive as resoluções para que você possa se aprofundar mais nesse conhecimento. Grande abraço!